Olá, ouvintes e internautas da Módulo FM, está começando Mente Aberta Mulher, comigo, Lena Oliveira, nesta tarde. E hoje nós vamos falar sobre o empreendedorismo das mulheres negras. Existem muitas oportunidades para elas? Vamos saber e discutir um pouquinho disso, voltado para o nosso olhar aqui para a nossa comunidade onde nós vivemos. E para me acompanhar nesse bate-papo, eu trouxe aqui as minhas colunistas, né? Nos jornais a gente tem as colunistas que sempre escrevem, né, para os seus segmentos. Aqui eu tenho as minhas amigas também. A gente já tem os nossos papos aqui, né, já pré-preparados, sempre nas datas especiais a gente vem falar sobre esses assuntos que são relevantes, né, para o segmento. Eu convidei novamente a Revalina Silva, que é coordenadora da CUF em Patrocínio, assessora parlamentar e ativista social e cultural. E também a Cíntia Vasconcelos, terapeuta capilar, especialista em cortes, colorimetria em cabelos naturais sem química e mentora do curso Sebesta Cabelão. Que nome, que título desse curso, né, amiga? Nunca Sim, falamos sobre isso, verdade, né? nunca falamos. Gente, boa tarde. É um prazer estar de volta aqui com você, com a Revalina, né? Como você disse, estamos sempre juntas para poder enaltecer, né, a mulher no sentido total, assim, da palavra. Sim, e aí, para a gente começar esse bate-papo, qual que foi a inspiração, né, da nossa conversa? Foi o Dia da Consciência Negra, né, que foi comemorado no mês de novembro, mas sempre é tempo para falar sobre isso. E agora a gente traz essa discussão. A mulher negra nesse cenário do empreendedorismo, ainda há divergências, ainda há uma certa segregação por causa da cor? Também dentro do empreendedorismo, vocês veem isso? Olha, primeiramente, boa tarde. É uma alegria, né, sempre estar com vocês e principalmente para poder falar sobre esses temas que são tão necessários, né? Nós estamos vivendo aí tempos onde a violência racial ainda é muito grande, né? Seja nas redes sociais, seja a violência física, seja a violência psicológica. E é preciso, né, a gente fazer esse recorte, principalmente da questão das mulheres negras, dentro do sentido de que a gente quase não se vê representada dentro dos espaços, né, e principalmente dentro do espaço do empreendedorismo. Né? Quantas mulheres negras se consideram empreendedoras, mesmo sendo? Né? Então, existem esses recortes que são necessários. Né? A gente vive aí com uma sociedade que hoje é composta por 56% da população, sendo da população negra, e ainda assim a gente ainda precisa bater nesses martelos. Né? A gente não pode deixar o fato histórico que faz com que o racismo ele seja estrutural, seja institucional, mas a gente também precisa falar sobre o que as tecnologias fizeram conosco, né? E também com todo o avanço que vem acontecendo, né? Por mais obstáculos e desafios que a gente tem, é preciso ressaltar essa necessidade de falar sobre as mulheres negras e sobre o papel delas na sociedade, né? E o empreendedorismo é uma porta, uma vertente, né? Isso, uma vertente que a gente encontra para poder principalmente chegar às nossas, porque é necessário que as nossas elas compreendam esse papel fundamental que elas têm dentro da sociedade. Né? E aí a gente acompanhando aí as postagens da Cíntia, da Carol, da Laudiceia, que são pessoas que trabalham na área da beleza, né? A gente vê a necessidade de levar a outras pessoas, né? Que assim como elas empreendem diariamente e fazem também o empoderamento feminino das mulheres negras principalmente, né? Porque hoje a gente tem, a Cíntia vai falar muito melhor do que eu, mas eu não lembro de, na minha infância, encontrar tantos produtos para o meu cabelo igual eu tenho hoje, né? De saber que meu cabelo era bonito, independente da textura dele, né? E a gente teve muita dificuldade nisso. E é um mercado, sim, e é um mercado que muitas mulheres negras aí têm se destacado, porque hoje a gente consegue passar por essa questão de se ver representado, de ver que representatividade importa e de saber que os nossos cabelos, que os nossos corpos, eles merecem destaque assim como as outras pessoas. Cíntia, no negócio que você se decidiu, né, empreender,
Você via essas barreiras, você sentiu isso na pele? Como é que foi, assim, o dia D que você se descobriu e falou, não, peraí, esse é o meu caminho, eu vou valorizar a minha cor, o meu cabelo. Se descobriu empreendedora. Esse dia, eu não lembro muito bem a data, né? Mas foi aos poucos. Eu comecei através da minha transição capilar. Então, desde os 13 anos, eu alisava o meu cabelo. E todo mundo falando que era muito prático, que era muito isso, que era muito aquilo. Só que eu vendo meu cabelo definhar, quebrando todo. E nessa época, eu estava fazendo faculdade, trabalhando, então às vezes eu chegava em casa 1h da manhã da faculdade, meia-noite, eu tinha que lavar o cabelo para acordar 7 horas para poder ir trabalhar, então tudo isso foi gerando uma vontade em mim de ter esse cabelo natural de volta. Você era escrava do cabelo, né? Literalmente. E depois eu fui parar para pensar, mas por que eu faço isso? Né? Por que eu preciso alisar o meu cabelo? Então eu comecei a pesquisar formas de passar por essa transição. Só que até o momento, né, em 2013, isso era muito novo aqui ainda no Brasil. Começou ali em torno de 2009. Mas essas informações, elas não chegam no interior com tanta facilidade. Aqui em Patrocínio, então, né, a gente sabe da dificuldade que é chegar informação aqui. Então, comecei a pesquisar e decidi parar de fazer a química. Comecei a fazer cursos para cuidar do meu próprio cabelo, né? Porque aqui em Patrocínio, a maior parte dos salões até hoje, estamos em 2022, ainda é muito focado em alisamentos, né? E então eu comecei a fazer isso, né? E as pessoas foram vendo o meu cabelo voltando ao natural, me perguntavam o que eu fazia, e eu comecei a ensinar algumas pessoas a cuidar melhor do cabelo. Isso foi em 2017. E aí eu comecei a atender em domicílio, então eu dava aulas durante a semana e atendia no sábado e domingo. Era uma alternativa. Era alternativa. E até então, como a Revalina disse, eu não tinha noção que eu estava empreendendo. Eu não sabia o que era isso, né? Eu ganhava ali um dinheiro que era simbólico mesmo, porque eu só ajudava ali a pessoa, via que ela estava feliz, satisfeita, e indicava produtos, e eu achava muito bom ver a alegria das pessoas a se reconhecer de novo, né? E isso me motivou bastante. E então, em 2019, eu comecei a falar sobre isso no meu Instagram, porque eu via que tinha várias influenciadoras aqui na cidade, mas nenhuma falava para nós. Então, eu comecei a falar sobre isso, a falar também sobre pele, algumas coisas nesse sentido, e as pessoas começaram a me perguntar de novo, quem que corta cabelo cacheado aqui? E eu não conhecia ninguém. Eu falei, essa pessoa sou eu. Então, deixa eu começar aqui. E foi assim que começou. Foi de uma forma bem natural, né? E ano passado eu resolvi deixar as aulas. Então, eu parei de trabalhar nas escolas onde eu lecionava. E em janeiro desse ano, eu fiquei só com o meu salão dedicada mesmo aos cabelos naturais, sem nenhum tipo de química. E depois de 3 anos, você já está conseguindo aí alcançar e ter o seu espacinho de representatividade, né? Isso. Já é até garota propaganda, de plano de saúde. Exatamente. Então, aos pouquinhos, a gente vai conquistando. Mas o que eu observo muito, inclusive a gente estava até conversando aqui no início, né? Existem muitas mulheres negras que estão empreendendo e empreendem muito bem, só que elas não têm noção que isso é empreendedorismo. Às vezes elas não param para pensar na importância, né, que isso tem para as pessoas ali que elas atendem. Tem a Stephanie, que faz maquiagem pele negra, que é sensacional. Agora ela já abriu um espaço. Sim, conheço ela. Tá felicíssima. Então, é muito difícil você empreender realmente. Eu acho que para todo mundo é difícil. Só que para a mulher negra conquistar o seu espaço é mais difícil ainda. Porque às vezes a sociedade vê aquilo como um bico. A pessoa ali está fazendo um bico, então eu vou agendar ali um horário com ela e desmarca. Às vezes as pessoas não levam a sério, sabe? Então é um trabalho diário ali que a gente precisa fazer, né? Bater em algumas teclas importantes como essas para poder conseguir ter um pouco de notoriedade, pode dizer assim? Sim, acho que é uma palavra que expressa muito bem, né? O espaço que vocês buscam.
E quando a gente começa a pensar sobre isso, agora eu chamo um olhar mesmo da educação, Rivalina, para isso. O que você acha? O que a gente precisa trabalhar para que essas mulheres tomem para si, né, se empoderem, tenham conhecimento do que é a questão do empreendedorismo? Eu tenho comigo, assim, que um dos principais fatores, né, que vai auxiliar não só as mulheres negras, mas eu acho que a população da classe social mais baixa, num contexto geral, era ter uma educação financeira nas escolas. Porque quando a gente tem uma educação financeira, a gente já vai crescendo, né, na medida, se a gente começar lá no primeiro período, por exemplo, da educação infantil, nós já vamos crescer com essa ideia de que a gente precisa organizar a nossa vida financeira, de que a gente precisa valorizar o nosso dinheiro, né? E também, principalmente para a população negra, que o mesmo dinheiro que a gente ganha é o dinheiro que as pessoas brancas ganham. Sim, dinheiro não tem cor, né? Dinheiro não tem cor. Exatamente. Mas em muitos espaços o dinheiro tem cor. Porque, inclusive, a gente tem dificuldade em entrar em diversos espaços, né? Em lojas, em diversos espaços, porque o fator determinante é a cor da pele. Então, a gente tendo uma educação étnico-racial, porque a gente precisa disso, é lei. Nós temos a Lei 10.639 de 2003, né, que coloca nos currículos escolares a história e cultura afro-brasileira e africana como sendo obrigatório nos currículos. Então, se existe uma lei para garantir isso, é necessário também que exista uma possibilidade de, para junto, vir acompanhado de várias outras matérias essenciais, né, para que a gente consiga se reconhecer enquanto parte de uma sociedade, né, e também a gente consiga gerir aquilo que a gente adquire, porque todos nós somos trabalhadores, né? E infelizmente nem todos nós temos acesso, né, às inúmeras formas que existem, que a gente possa aprender de poupar o nosso dinheiro, de investir o nosso dinheiro corretamente e até mesmo de fazer as nossas despesas dentro de casa. Claro. Hoje aqui no Mente Aberta a gente está falando sobre o empreendedorismo, né, o papel e o espaço da mulher negra nesse caminho, né, nessa educação. E é um assunto amplo, viu? Eu tenho já mais uma pergunta aqui para você, mas vai ser depois do intervalo comercial. A gente já volta para continuar com esse assunto. Mente Aberta. Mente Aberta. Mente Aberta, mulher de volta nesta sexta-feira, e hoje a gente está falando sobre o empreendedorismo e as mulheres negras. Rivalina, antes do intervalo você comentava sobre o papel da educação, né, como uma ferramenta para a gente poder conscientizar não só as mulheres, né, os jovens, os homens. Então, assim, independente do gênero, sobre essa questão do poder, né, e da essência, das capacidades e além das oportunidades na comunidade negra. E uma coisa que me veio aqui à cabeça hoje você citou leis, né? Você citou normativas que regem a educação nacional, mas é necessário estar na grade curricular obrigatoriamente disciplinas voltadas para isso ou não? Vai muito dos educadores, dos professores? Olha, se tem uma lei é porque tem que ser cumprida. Sim, não, mas fora a lei. Mas ainda assim, infelizmente, não há... Muitos professores queixam-se de que não conhecem, de que têm dificuldade de falar sobre as temáticas étnico-raciais, né? Então, ainda há uma dificuldade por parte, né, do núcleo educacional mesmo, em como colocar em prática, porque também lá dentro da lei fala que tem que ser de uma forma interdisciplinar. Então, como colocar em prática, né, todas essas questões para a educação étnico-racial? Então, eu acredito que há muito o que melhorar, há muito o que ser feito, né? E tirar essa visão de que a história e a cultura da população negra, ela tem que ser contada somente no mês de novembro ou lá no dia 13 de maio, que é pior ainda. Que a situação piora ainda, né? Porque a gente sabe que houve uma abolição no papel, né? Mas no dia 14 de maio as pessoas que eram escravizadas... Continuaram na mesma situação. Elas continuaram na mesma situação ou até pior. Porque ali elas não tinham nem onde buscar, né, o alimento. Então, eu acredito muito que ainda há muito que se fazer, principalmente dentro dos espaços educacionais,
que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Eu resolvi ser professora porque eu não queria mais ouvir em todas as minhas aulas, né, que o negro estava ali o tempo todo como submisso, que não houve resistência, que não houve luta, né, que não houve um movimento para poder sair dessa situação de escravizado. Né? Então, acredito que há muito que a gente melhorar. E a gente melhora estudando, compreendendo, participando dos movimentos culturais e sociais, indo até onde a população está, para que a gente consiga, de alguma forma, levar isso para dentro das nossas escolas. Melhorou muito. A gente sabe que melhorou muito, principalmente porque tem lei. Porque eu acredito que se não tivesse lei, a gente ainda ia continuar, né, fazendo de forma pontual. Hoje, com a lei, a gente ainda faz de forma pontual. Agora, imagina quando não tinha. Sim. Né, quando não tinha, a tendência era ser muito mais difícil do que é hoje. Aí a gente vem de um cenário na época que a gente estava no banco de escola, ou da época que a gente estava numa faculdade, né, sendo preparadas, vamos dizer assim, para o mercado de trabalho e não tendo acesso a isso. Se não fosse nos núcleos familiares a gente ter contato sobre isso, sobre esses assuntos, ou na comunidade onde a gente vivia, que ali estava mais presente culturalmente essas questões, né, essas heranças africanas que nós recebemos, fora isso a gente não ia ter acesso. Né? Era cada um no seu núcleo. Sim. Agora, ainda assim né? Sim. Agora, se não tiver, meu ponto de vista, tá, gente? É também iniciativa da pessoa, um olhar, né, para querer estudar, pesquisar. E quando eu falo estudar, não é só pegar um livro, sentar e ler. Pode ser assistindo um filme, né, procurando uma matéria na internet, no YouTube tem tanto material, um Netflix da vida. Então, assim, mas assistindo com um olhar crítico, curioso, né? E crítico. Você tem uma posição sobre isso também, Cíntia? Já que você também é educadora, né? Lembrando disso. Assim, complementando o que a Revalina disse, o que a gente vê é que a educação financeira realmente iria ajudar muito nessa parte, mas uma questão, além de buscar informações, seria mudar a nossa mentalidade. Por quê? A vida inteira eu escutei pessoas próximas a mim dizendo que o máximo que eu iria fazer seria ser a doméstica da casa de alguém. Isso foi o que eu sempre ouvi, o que as pessoas à minha volta diziam, às vezes pessoas que tinham um poder aquisitivo maior que o meu sempre diziam isso pra mim. Ainda bem que você disse não. Ainda bem que eu disse não, mas por que eu disse não? Porque eu ficava observando as coisas e pensando, meu Deus, não é possível que é só isso que eu vou fazer a minha vida inteira. Então a gente precisa realmente ter iniciativa, buscar informação, porque durante essa semana, né, da consciência negra, eu fui em 2 escolas e eu até falei isso com os meninos. A gente fica procurando culpados o tempo todo. E isso não faz bem para nós. A gente precisa sim conhecer a nossa história, a gente precisa sim conhecer tudo o que aconteceu, mas levar isso para um lado crítico e pensar, eu realmente preciso ser isso que as pessoas falam de mim ou eu posso buscar uma forma diferente de agir? Né? Então eu vi no empreendedorismo essa porta aberta. Não é fácil, de forma alguma não é fácil, mas a partir do momento que você se predispõe a fazer aquilo, você vai conseguir. Por quê? A Revalina mesmo disse, nós temos leis, mas se a gente for ficar esperando a lei, o que a gente vai fazer? É a mesma coisa de ficar de braços cruzados, né? Exatamente. Então, a gente tem sim que saber quem são os culpados, tem que buscar, tem que estudar, né? Às vezes entender o contexto geral e procurar alternativas que estão ali no seu alcance, mesmo que sejam alternativas que a gente considera baixa, pouca. Então, vai estudando mesmo, lê um livro, assiste uma série, veja um clipe ou escute uma música de forma mais crítica, observa ao seu redor. Uma coisa que eu observava muito é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada. Por quê? Eu moro no bairro Serra Negra, né? Então, sempre morei lá, né? Desde os 7 anos de idade. Só que eu não estudei no bairro. Eu estudei no Olímpio, estudei no Dom Lustosa. Então, a maior parte dos meus colegas eram brancos. E eu sempre estive no meio de pessoas brancas. Então, eu sempre frequentei bons restaurantes da cidade,
boas festas da cidade, eu sempre olhava ao meu redor. Gente, quem são os negros que estão aqui ao meu redor? Às vezes eram só os garçons e as garçonetes. E por que isso acontece? Por que não tem mais gente aqui como eu nesse lugar? Por que as pessoas que me conhecem me recebem tão bem e às vezes não recebem outras pessoas tão bem assim? Então a gente precisa começar a observar isso, né? Saber onde a gente vai, né? Conhecer mais pessoas, fazer o networking, né? Que seria conversar sobre diferentes assuntos com pessoas diferentes, em lugares diferentes, porque às vezes a gente fica com a cabeça assim, nossa, eu não posso fazer isso, né? A gente fica se sentindo preso. E, na verdade, a vida não é isso, pelo menos não no meu ponto de vista. Você me fez me lembrar do nosso primeiro contato. Quando você me mandou uma mensagem, oi, eu sou a Cíntia, faço isso e tal, e me leva aí pra gente bater um papo no seu programa. Foi É lógico, na cara vamos. dura. Porque se não for assim, as oportunidades não vão aparecer. Então, a gente precisa sim estudar, a gente precisa ter uma boa educação financeira, a gente precisa melhorar a nossa mentalidade e entender que a gente pode sim. O que a gente quiser, a gente pode fazer sim, desde que a gente se esforce, mas não é aquele esforço, né, que a maioria das pessoas falam, é um esforço pesaroso. Não, é um esforço que a gente consegue fazer, né, vai caminhando a passos pequenos, mas caminhe. Não pare aí não, caminhe. E eu penso que nessa questão do esforço, quando a Cíntia fala sobre o esforço, né, a gente tem sim que se esforçar, mas não no sentido, né, de compreender e de achar que tudo é uma meritocracia, porque não é. Não porque é. ninguém merece estar na situação que está porque quer. Exatamente. Né? Então existem esses termos que são utilizados. Ah, mas a pessoa a pessoa, se ela quiser, ela consegue. Não, a pessoa vai ter que batalhar muito para ela conseguir. Vai. Né? E nós somos exemplos vivos disso. Para que eu conseguisse fazer uma faculdade, né, o esforço não foi só meu, foi um esforço coletivo. Né? Então, então, assim, foi um esforço coletivo. Uma família inteira se movimentando para que uma pessoa pudesse conseguir concluir o ensino superior. Né? Então, quando a Cíntia traz essa questão do esforço, é o esforço que a gente precisa ter, e a gente tem esse esforço a partir do momento que a gente tem autoestima, a partir do momento que a gente tem empoderamento, a partir do momento que a gente se vê representado dentro dos espaços. Né? Então, é importante a gente salientar isso. Que quando a gente fala sobre o esforço ele vem carregado de vários outros estigmas, né? Mas menos o estigma da meritocracia. Porque quando a gente nasceu, os escravizados, né? Eles não vieram para o Brasil porque eles mereciam ou porque eles queriam, né? E eles tiveram que se esforçar dentro das suas possibilidades e capacidades para poder tentar fazer aquele lugar ser o melhor possível, para não serem vítimas, né? Sim, exatamente. Como vou dizer assim, uma vítima histórica, né? São, mas Sim. não para continuarem naquela condição ao longo da história. Isso, por isso que eu digo sempre, passos pequenos, porque como a Revalina disse, é uma movimentação muito maior, né? Então converse com seus pais, veja o que pode ser feito aí dentro das suas possibilidades e vai caminhando, gente. Ou mesmo, quando você fala converse com os pais, se dentro de casa, às vezes muitos não encontram esse amparo. Até não vamos julgar os pais aqui por isso, né? Agora há pouco, né, já citamos aqui a questão que nós não tivemos esse tipo de incentivo lá atrás. Mas os educadores, né? As próprias mídias hoje que estão aí. Nossa, eu ficaria muito feliz de receber uma mensagem como a Cíntia me mandou. Porque a gente vai criando redes de contato, conhecendo pessoas, fazendo esse movimento acontecer. Não, e uma coisa interessante que você falou aí agora, fizeram uma lista das pessoas mais influentes desse ano. E apareceu só um negro nessa lista. E como a Revalina disse, nós somos 56% da população, é isso mesmo? E cadê o resto? Então, observe as pessoas que você segue nas suas redes sociais, né? Às vezes a gente se sente tão inferiorizada por seguir pessoas que têm um corpo diferente do meu, uma cor diferente da minha. Comece a seguir pessoas que pareçam mais com você, porque assim você consegue ter uma autoestima, né, uma autoestima mais elevada, você consegue ver que você também é bonito, que você também é capaz. Eu sempre perguntava para os meus alunos, quantos médicos negros você conhece? Quantos professores negros tem aqui na escola?
E a maioria deles responde que não tem ninguém, que não conhece ninguém, porque não tem. E isso frustra a gente, né? Internamente a gente se sente incapaz. Então, como que eu, uma pessoa negra, vou conseguir ser médica? Não, e isso já vai até evolui, assim, até dentro da própria empresa mesmo. Quando a gente começa a discutir com isso, gente, aqui no meu grupo, eu contrato. Na hora da seleção, eu uso só essa questão da capacidade técnica, às vezes no currículo nem vem foto, nem vem nada, né? Mas é só isso, né? Vale também para a gente pensar isso como organização, como empresa, né? Como empresárias e empreendedoras, de dar oportunidade também a jovens, às mulheres, a outras pessoas nesse sentido, né? Sim. A deficientes, por exemplo, né? Então, a gente abrir portas, talvez seja isso, falar assim, eu não sinto as mesmas dificuldades que você em relação, por exemplo, à cor, mas eu posso ajudar as pessoas que têm isso aí a abrir portas. Até porque a luta antirracista, ela não é só dos negros, né? A luta antirracista é de todos. Então, é algo que tem que ser realizado por todas as pessoas, né? Então, a gente precisa fazer com que, não só essa questão de dentro das empresas, mas também fazer a questão da valorização desses profissionais que estão dentro das empresas, né? E que estão empreendendo de uma forma autônoma também. Né? E a gente não precisa ir longe, a gente pode começar bem pertinho. Dentro de casa. A gente pode valorizar aí as empreendedoras que vendem produtos. A gente precisa valorizar, né, as nossas empreendedoras que estão na área da beleza, mas que também estão na área do artesanato, que também estão na área da educação. Né? E é preciso também, né, por muito mais do que a gente só comprar dessas pessoas, a gente divulgar o trabalho dessas pessoas. Né? Porque dizem que quem não é visto não é lembrado. Né? E dentro da questão do empreendedorismo, é fato. Né? As pessoas precisam ser vistas para que elas possam, né, conseguir tocar os seus empreendimentos. Porque é muito difícil. Vocês estão falando então que é só difícil para as mulheres negras? Não. Nós estamos hoje fazendo um recorte nesse sentido. Né? Porque, de fato, nós somos 56% da população nesse país e ainda assim existem inúmeras dificuldades pelo quesito tem mais barreiras, cor da pele. Então, os desafios para uma empreendedora negra é muito maior do que para uma empreendedora branca. Né? E a gente pode ver isso também na questão do trabalho. Né? Por muitos anos, a gente precisava colocar uma foto no currículo. Os currículos nossos da população negra, vocês acham que eles iam para onde? Para o fundo das gavetas. Né? Então, e a gente, quando vocês falam pra gente ver, quando a Cíntia fala isso de olhar os lugares que a gente chama de teste do pescoço. Vamos ver a questão da representatividade dentro dos espaços que a gente está inserido. Quantas pessoas negras tem ocupando espaço de poder. E aqui a gente não está falando de forma nenhuma minorizando nenhum emprego, nenhum trabalho, nenhuma função, porque todas as funções e profissões são essenciais, né, para que a gente consiga aí viver dentro de uma sociedade. Mas a gente também precisa se ver nos espaços de poder. E quantas mulheres negras hoje nós temos nesses espaços de poder? Conta nos dedos, né? A gente olha nos dedos da mão, né? Aqui a gente nem conta porque nem tem. Na nossa comunidade, ainda. Né? Ainda. Ai, meu Deus. Olha essa mulher se empoderando aqui, Revalina. Bom, meninas, a gente já tá caminhando pro finalzinho do programa, né? Do nosso Baixo Sudeste. A gente vai longe aqui, né? Então, eu queria deixar aí os microfones abertos pra gente finalizar esse tema que a gente se propôs a conversar hoje e pedir para que vocês deixem também seus contatos nas redes sociais para que as pessoas possam se conectar, encontrá-las e conversarem com vocês. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada, né, por abrir essa porta para nós, que é essencial nessa luta, né, para abrir melhor a cabeça das pessoas, até as nossas também, que a gente vem aqui, debate, a gente aprende tanto, aprendo muito com a Revalina. Sim, muito, também. Muito. Inclusive, falar sobre racismo era uma coisa muito difícil para mim. Quando eu comecei a falar disso no meu Instagram, eu falava sempre com meu marido, eu não vou falar nada disso no Instagram, porque eu não sei. E, no fundo, eu comecei a refletir e eu tinha vergonha, porque eu não sabia e eu tinha vergonha do meu tom de pele, eu tinha vergonha do meu cabelo. Então, a transição capilar trouxe
Nossa, foi bom demais essa transição capilar, porque eu consegui realmente ver quem eu realmente sou. Então, a minha rede social, né, é @acintiavasconcelos. Eu tenho o primeiro e único salão para cabelos com curvatura, sem nenhum tipo de química aqui da cidade ainda. Eu espero ter mais, né, que tenham mais. E vai ser um prazer recebê-los tanto lá no meu Instagram quanto no meu salão, porque eu acho que a gente precisa realmente... o cabelo às vezes parece algo tão fútil, né? Mas é o que move, que pode te dar assim a autoestima que você está precisando aí para sair do seu lugar. Então você é capaz, dê passos curtos, mas dê passos, leia mais, estude mais, use a sua rede social realmente como uma fonte de informação, seguindo pessoas que você realmente se identifica, que eu tenho certeza que vai aparecer aí um monte de mulher empreendedora maravilhosa que a gente está precisando. Eu agradeço, né, mais uma oportunidade da gente aprender, da gente dialogar, né, e deixo como dica o livro da Djamila Ribeiro, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Tenho certeza que todo mundo que tiver a oportunidade de ler vai se apaixonar por esse livro, né, e também, assim como a Cíntia fala da questão do cabelo, né? Então eu deixo aqui um beijo para todas as mulheres que já cuidaram do meu cabelo, porque foram muitas, né? Sim, foram senhora. muitas. E também para todas as empreendedoras negras do nosso município, Sim. né? Stephanie, Hélida, Kênia, Laudiceia, Carol, todo mundo, porque vocês fazem, né, com que a nossa autoestima ela se eleve todos os dias. Então fica aqui a gratidão. O meu @ no Instagram é @revalina_aparecida. Lá vocês vão encontrar muito debate, discussão e também muita risada. Obrigada. E a gente fica por aqui com Mente Aberta Mulher dessa semana. E na semana que vem estaremos de volta. Fechou? Eu não quis falar sobre